ainda na temática central, redescobrindo o reino de Deus. Pastor Manel, tudo bom, rapaz? Tudo bom? Tempo não lhe vejo. Hoje no subtema, autoridade, o poder do reino de Deus em ação. Repete comigo para ficar bem bonito, vamos lá. Autoridade. Ih, meu, assim não, assim tá fraco. Melhor, vamos lá. Autoridade, o poder do reino de Deus em ação. Se eu pudesse, de alguma forma, resumir, sintetizar, explicar de uma forma mais fácil sobre a autoridade de Deus, eu poderia resumir nessa sentença: é o poder de Deus em ação. Amém? A autoridade é o poder de Deus em ação. Diga graças a Deus. Muito bem, o pessoal que está acompanhando de casa, nós vamos aqui ter que adiantar, né, alguns textos que eles aqui já têm na mão, mas depois você pode nos pedir se faltar algum texto que você não conseguiu acompanhar, tá certo? Que a gente depois manda para você. Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20, a partir do primeiro verso, do verso 1 ao 8, Lucas 20, do 1 ao 8, diz: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, vieram até ele, os principais dos sacerdotes e quem mais? E os escribas com os anciãos, ou seja, toda a gama de autoridade de Israel, autoridade eclesiástica, autoridade do povo, eles se reuniram e vieram até Jesus. Foi uma comitiva, comitiva de autoridades que foram ali para interpelar ao Senhor Jesus. Verso 2: E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Amém? Eu deixei em destaque, em negrito aí para vocês, porque esta, irmãos, é uma situação muito importante para nós cristãos. Entenda, é uma cena onde as autoridades religiosas de Israel naquela época vão até Jesus para perguntar, para inquirir, para interpelar, e perguntam: vem cá, com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade para você estar fazendo o que você faz? E note, o que Jesus estava fazendo? Basicamente duas coisas. Primeira, apregoando o evangelho do reino para que o povo fosse salvo. Segundo, curando e libertando o povo das mazelas, das doenças, das enfermidades, de tudo aquilo que causava sofrimento. Toda e qualquer pessoa que se chegava a ele com fé saía curada. Era isso que ele fazia. Que mal há nisso? Que mal em você dizer: olha, vem para cá porque tem salvação, vem para cá porque tem vida nova. Não havia problema nenhum aparente. Mas o que desperta isso? O que desperta essa inveja, eu vou chamar assim, por falta de uma expressão melhor, essa inveja da parte dos religiosos? Provavelmente porque a religião ficou aquém. A religião ficou, faltosa. Ela não conseguia mais suprir o que o povo precisava. Então vem Jesus e traz exatamente as duas coisas que eles mais necessitavam naquele momento: salvação, que traz paz interna, paz interior, e a quebra do jugo do mal,
a libertação do sofrimento e da dor. Eles não tinham isso. Então eles querem saber: quem é você para fazer isso aí? Você está me entendendo? A questão era a autoridade. Quem te deu esta autoridade? Verso 3: e respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Por várias vezes nós passamos por esse texto. Podem sentar, o príncipe. E muitas vezes, não observamos, algo importantíssimo. Eu já falei aqui em mensagens, já falei aqui em reuniões, mas alguns não estavam presentes, precisam também estarem inteirados sobre isso. O que, pastor? Na verdade, Jesus responde, mas ele responde com outra pergunta. Mas nesta pergunta não estava apenas um questionamento, não era uma guerra de retórica, não era uma batalha de narrativas. Jesus de fato estava respondendo o que eles haviam perguntado. Mas note uma coisa na ação de Deus: muitas vezes o Senhor vai nos responder perguntando. Você pergunta a Ele e Ele vai e pergunta a você. E se você não estiver atenta, parece que Ele está só despistando, descartando. Não, Ele está respondendo. Naquela pergunta, escute isso, havia nela a resposta. Anote uma coisa: a resposta embrulhada em uma pergunta. Repito, a resposta embrulhada em uma pergunta. Deus faz muito isso. Quando Jesus pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? O que ele estava dizendo a mais, pastor? Ele estava dizendo: sabe com que autoridade que eu faço isso? Com a autoridade que Deus deu a João, e João passou para mim. Amém? Você entendeu isso? Vai já entender. E eles, verso 5, arrazoavam, quer dizer, eles pensavam, discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Porque eles não criam. Eles não haviam crido que João era um profeta. Eles não haviam se convertido com a mensagem de João. Na verdade, os pecadores, publicanos, que eram cobradores de impostos, as meretrizes, pessoas que faziam toda sorte de maldade e pecados, eles estavam indo até João para se batizar, mas as autoridades não. E alguns que foram simplesmente para demonstrar uma falsa humildade. Entenda isso. E agora eles estão dizendo: não podemos responder que é do céu, porque então ele vai nos perguntar: então por que vocês não creram em João? Continuando, verso 6: se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo, o povo, tem por certo que João é ou era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Amém? Ele havia respondido. Eles não estavam sensíveis à voz de Deus para interpretar. Atenção a isso, porque às vezes você faz perguntas e perguntas a Deus, você apresenta a Deus suas queixas, apresenta a Deus suas demandas, apresenta a Deus seus problemas, suas necessidades, e parece que Deus não está respondendo. Querido, Deus não nos deixa sem resposta. Não nos deixa sem resposta.
Primeiro, eu posso te garantir isso por causa da palavra de Deus. Se você se voltar para ela, ela tem todas as respostas para a nossa vida. Todas. Compreende isso? Mas você está atento para ouvir? Você consegue ouvir?